Lição 7. Palavra e Vida. Revista da Escola Bíblica Dominical. Convenção Batista Brasileira Fluminense. E o tema desta semana é Eliseu. É quem me fez herdeiro através de Jesus Cristo e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. Eu penso o impossível. Quando há adversidade, é a falta de recursos. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 38 a 41. Introdução. Há um quadro de escassez de alimento na terra de Gilgal, gerando fome e dificuldade de encontrar alimentos, porque o povo deixou de servir ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó para dedicarem-se aos deuses das nações pagãs. Entretanto, mesmo diante deste cenário de fome, ainda assim, conseguiram vivenciar as intervenções divinas mediante sua providência e cuidado. A pergunta que se impõe é: o que fazer diante desse quadro de fome na terra, onde muitas pessoas são tentadas a experimentar um mundo que prepara um alimento venenoso, capaz de roubar-lhe a comunhão com Deus? Em 2 Reis 4, 38 a 41, há uma narrativa em que mostra o profeta Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação, exercendo seu ministério como profeta de Deus ao norte do reino de Israel, trazendo um grande milagre em Gilgal, removendo o veneno de um caldo que poderia tirar a vida de muitos. Ele fazia algo precioso no seu retorno a Gilgal. Estava com seus discípulos, ensinando-os a palavra de Deus, e através desses discípulos, a mensagem de Deus chegaria a todo o povo. Quando estava a ensinar, percebe que estes estão com fome e pede ao seu servo que coloque uma grande panela no fogo, para que nela fosse preparado um caldo para saciar a fome. Mesmo diante de um quadro de fome e escassez de alimentos, o profeta pede que se coloque no fogo uma grande panela para saciar a fome de todos que ali estavam presentes, ouvindo a palavra de Deus. Há provisões de Deus que podemos receber se olharmos estes versículos e entendermos as adversidades, as quais surgiram, bem como as provisões de Deus para cuidar de cada vida preciosa. Podemos mencionar um bom servo que foi procurar alguns ingredientes para acrescentar no caldo que estava sendo aquecido na panela. Um discípulo corre com boa vontade, encontra uma trepadeira com os legumes semelhantes a laranjas amarelas. Estende sua capa e logo as enche com aqueles legumes que não conhecia, pois não reconhece que eram colossíntidas, ervas daninhas que poderiam fazer mal, mas que convidavam a saborear. Esse discípulo demonstra prazer em servir, mesmo sem conhecer o que está servindo. Há também uma fome na terra, levando muitos a saborear o que o mundo oferece. Não reconhecem que ervas daninhas farão mal à sua vida, levando-os a saborear um veneno que mata a vida cristã. Como evitar o sabor das ervas perigosas? Primeiro ponto: conhecendo a palavra de Deus. Na palavra de Deus, em Mateus 28, 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aquele discípulo que apanhou as ervas venenosas tinha prazer em servir, mas não conhecia o que estava apanhando para servir. Ele errou ao apanhar as ervas daninhas por não conhecê-las, como temos errado por não conhecer a palavra de Deus, que é viva e eficaz em nossas vidas. Precisamos dos ingredientes da palavra de Deus para aplicar em nossas vidas, a fim de evitar que as ervas daninhas tragam escassez espiritual, pois o povo perece porque não tem entendimento, comendo do veneno porque não está saboreando o reino de Deus.
O discípulo colheu o veneno para cozinhar e aplacar a fome daqueles que estavam sentindo, porém o veneno que existia naquelas plantas iria matar todos que provassem daquela comida. Precisamos conhecer a palavra de Deus, a qual é alimento para nossas vidas, que nas adversidades nos ajuda a superá-las, trazendo refrigério diante do sofrimento. Conhecer a palavra de Deus traz alimento saudável para saciar a fome de conhecer o Senhor Jesus, bem como de tirar o ingrediente do pecado das nossas vidas, por meio do seu sangue derramado na cruz. A palavra de Deus precisa estar em nosso coração e na nossa mente para sabermos como proceder no mundo que nos chama a não aceitar a vontade de Deus, trazendo a separação relacional com o Deus que nos ama e deseja nos saciar com sua companhia nesse tempo de muitas aflições e lutas, mas que podemos cantar: temos por lutas passado umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós. Como a palavra de Deus precisa ser meditada a fim de trazer o conhecer da vontade de Deus para as nossas vidas. Como precisamos saborear a palavra de Deus e assim encontrarmos doces palavras para viver. Como precisamos confiar na provisão de Deus para a vida, sabendo que Ele está sempre conosco, nos ajudando a superar as adversidades que vivenciamos no cotidiano da vida. Segundo ponto, fruto do Espírito. Não conhecer o fruto do Espírito, não saborear deste manancial para vencer as adversidades da vida, pode trazer sérias consequências que envenenam a vida em comunhão. Em Gálatas 6, 22, 23, o fruto é saboroso, abundante em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, os quais devem existir em nós para trazer uma vida repleta do sabor de Deus. Nosso apetite pelo mundo precisa ser refreado e governado pelo Espírito Santo de Deus, que coloca em nossa vida o sabor do fruto do Espírito, para vivermos de acordo com a palavra de Deus, vencendo as adversidades que procuram nos abalar. Precisamos saber e evidenciar cada sabor do fruto do Espírito, observando, acrescentar cada ingrediente na vida de pessoas que precisam conhecer e confiar no Senhor, num mundo carente de Jesus, o qual sacia a fome por ser Ele o alimento inigualável a favor da vida. Terceiro ponto, trazendo o alimento que dá vida. Num dia em que estava a cozinhar uma sopa, resolvi colocar uma colher de pimenta que estava na geladeira, para dar um sabor mais picante àquela sopa que estava quase pronta. Coloquei então a pimenta e logo provei, e para minha surpresa, a pimenta era tão forte que mesmo tomando muita água, continuava a arder demais. E agora? Sopa estragada para o jantar. Com a boca ainda ardendo, pensei, vou pesquisar para saber se há alguma coisa que retire essa ardência e possa aproveitar a sopa. Pesquisei e encontrei um artigo que falava que o açúcar tiraria a ardência da pimenta. Assim fiz, e quando provei, a sopa estava boa para comer, estava saborosa e a pimenta foi neutralizada. Também podemos ler no texto que a sopa estava imprópria para comer devido às colossíntidas que foram postas diante do preparo pelo discípulo de Eliseu, o qual não conhecia o que estava colocando no cozido. A partir do momento do cozido pronto, as pessoas começaram a comer e imediatamente identificaram que o caldo de ervas estava envenenado, pois começaram a passar mal e logo clamaram ao homem de Deus, uma vez que havia morte na panela. Eliseu pede que tragam farinha,
Coloca a farinha com sua mão no caldo de ervas com o objetivo de curar a comida e, pelo poder de Deus, o antídoto neutraliza o efeito do veneno e todos se alimentam com a sopa. O ingrediente que continha veneno foi retirado da panela, transformando esse alimento em algo muito saudável para ser ingerido num tempo de escassez e fome. Eliseu colocou o ingrediente necessário para tirar o veneno. A farinha que, para ser farinha, foi esmagada e moída, por ser comparada ao Senhor Jesus, o qual foi moído por nossos pecados e com sua morte na cruz fomos sarados. Jesus é o pão da vida, alimento que sacia a fome, trazendo sustento num tempo de escassez espiritual. Sem o veneno, a comida é servida e traz a provisão que fortalece. Conhecer a palavra de Deus, mostrar o fruto do Espírito e levar Jesus, que foi moído por nossos pecados, trazendo salvação, é um desafio que recebemos do Senhor para que, ouvindo sua voz, possamos confiar no cuidado dele diante das adversidades e da escassez, as quais trazem fome da palavra, fome do fruto do Espírito e fome de salvação. O desafio de Jesus está posto, pois assim como os discípulos de Eliseu clamaram: ó homem de Deus, a morte na panela. Muitos clamam por salvação e precisam ser atendidos por homens e mulheres de Deus que estejam prontos a ajudar nas adversidades que surgirem. Quem aceitará este desafio? Para pensar e agir. Servos de Deus também sofrem as adversidades da vida, mas precisam estar certos do cuidado de Deus a cada dia. Muitas vezes, não conhecemos o que estamos colocando de ingrediente em nossa vida espiritual, negligenciando o conhecimento da palavra de Deus, a qual traz conforto e provisão. Qual ingrediente é necessário para se ter vida em abundância e vencer as adversidades que estão a bater em sua porta? Não deixe que os venenos do mundo impeçam você de mostrar o fruto do Espírito que ajuda você a se relacionar no mundo que precisa ver Jesus em suas ações e atitudes. Continue confiando no Senhor Jesus, mesmo em tempo de adversidades, pois Ele sustenta quando seus recursos forem escassos. Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária. Segunda-feira, Deuteronômio 8, verso 3. Terça-feira, Salmos 37, versos 18 e 19. Quarta-feira, Salmos 146, versos 5 a 7. Quinta-feira, Filipenses 4, versos de 10 a 14. Sexta-feira, Salmos 33, versos 18 a 22. Sábado, Abacuque 3, versos de 17 a 19. Domingo, João 6, 48 a 51.